Alguns acidentes de avião acontecem no ar, entre duas aeronaves se chocando. Sim, isso acredite e não é muito raro de acontecer. Existem muitos que já ao longo da história aí. E hoje eu vou contar para vocês a história de Überlink, na Alemanha, onde caiu, dois aviões bateram no ar. Um 757 cargueiro da DHL e um Tupolev de uma empresa russa que eu não consigo falar o nome sem ler. Em julho de 2002, um Tupolev 154, fazendo um voo charteiro da empresa Barshikhen Airlines, partiu do aeroporto de Domodedovo, em Moscou, capital da Rússia, em direção a Barcelona, na Espanha. E, no mesmo tempo, um 757, ele estava vindo do Bahrein, ele parou em Bérgamo, aí decolou de Bérgamo e ia para Bruxelas. Esse era um avião da DHL, um avião cargueiro. No avião russo tinha 60 passageiros, mais a tripulação, sendo 45 desses 60 crianças que iam passar férias escolares na Espanha. Já no avião da DHL, apenas 2 tripulantes, comandante e primeiro oficial. Os dois aviões estavam voando a 36 mil pés e em rota de colisão. E naquele momento o centro de controle estava apenas um controlador, Peter Nielsen, que trabalhava em 2 estações ali ao mesmo tempo. E com um acúmulo de trabalho, acabou não notando o possível acidente que iria acontecer. Menos de 1 minuto para o acidente acontecer, ele pegou e avisou para o Tupolev descer. O Tupolev então começou a descer para o nível 350 e o ticket da aeronave indicou que o Tupolev deveria subir, mas o controlador falou não, deve descer, e assim foi feito pela tripulação russa. Enquanto isso, no ticket do DHL também estava indicando para descer. O ticket é um sistema de anticolisão que foi instalado no final dos anos 80, mas só foi obrigado a ser utilizado na Europa em 2000, ou seja, 2 anos antes de acontecer o acidente. Era um sistema relativamente novo ali pela Europa. O DHL desceu conforme o seu ticket informou, só que não conseguia informar para o controlador o que ele fez, porque ele estava ocupado lá com o Tupolev. Nisso, o russo descendo também, contrariando as regras do Tupolev, o acidente era praticamente iminente. E o controlador também não sabia que a instrução do ticket do russo era subir. E apenas 8 segundos antes da colisão, o piloto russo avistou o DHL vindo em sua direção. Aí, naquele momento, ele decidiu descer mais rápido. Só que quando essa ação foi tomada, foi apenas 2 segundos antes da colisão, ou seja, era praticamente impossível de o acidente não acontecer. Os dois bateram a 35 mil pés, sendo que o Boeing ele cortou com o estabilizador vertical no meio o Tupolev, antes da asa. Claro, o Tupolev desabou lá de cima, foi despedaçando e caiu numa grande parte nessa região de Überlink. E o Boeing 757 tentou voar por mais 7 km, conseguia, mas depois sem o estabilizador não tinha como voar e veio a cair. A Skyguide era a empresa que controlava aquele espaço aéreo. E no momento do acidente, apenas um controlador estava no momento, sendo que o outro estava descansando para entrar no seu turno da noite. E isso não pode. Eles sabiam e foram negligentes, fizeram vista grossa ao que estava acontecendo naquela época. Os sistemas de controle de tráfego aéreo principal também não estavam operando o principal e eles estavam utilizando o reserva. E uma das funções, no caso, que é justamente esse aviso de colisão, estava desligado. E o controlador que estava no momento, o Peter, ele não sabia dessa informação. O piloto do Tupolev deveria seguir o seu ticket, coisa que ele não fez. E também o controlador indicou errado a posição, falando a posição de 2 horas que estava vindo o DHL, mas quando na verdade ele estava vindo de 10 horas. Aí cada um fala uma coisa nessa história. Os russos falam que o avião da DHL poderia ter evitado o acidente, pois ele estava ouvindo a conversa entre o Tupolev e o controlador. O pessoal da Suíça alega que o Tupolev estava a 108 pés, cerca de 33 metros abaixo do que ele deveria estar, já que quem define isso aí é o controlador, o controlador define. Bom, mas vamos entrar agora no mérito do TCAS, o sistema de aviso de colisão. No manual do DHL, a informação era que a prioridade da informação era do controlador. Já no manual do Tupolev tinha uma informação bem contraditória.
Primeiro, em uma parte fala que o TCAS deveria ser usado como backup, ou seja, o controlador fala, se o TCAS falar a mesma coisa, beleza, vamos usar essa informação como segurança. Já na outra parte do manual, falava que não deveria ser feitas manobras contrárias ao que o TCAS indicar. Ou seja, o próprio manual ele se contradizia e provavelmente os pilotos não sabiam dessa parte. Essa informação não tem nenhum site que eu acabei pesquisando. Falando do controlador, o caso claro, ele foi afastado, ele ficou sob tratamento médico porque houve um grande trauma com o Peter. A Skyguide, que é a empresa do controle, ela primeiramente colocou a culpa no Tupolev, é foda, né? Pô, morre um monte de gente, tem um jogando a culpa pro outro. Bom, e depois acabou assumindo a responsabilidade do erro do seu controlador. Agora quem entra na história é o russo Vitaly Kaloyev, que perdeu 2 filhos no acidente e uma esposa. Esse arquiteto descobriu onde que estava morando o Peter na Suíça, foi lá, exigiu desculpa, o Peter foi arrogante e falou, não vou pedir desculpa. Ele matou a facadas na frente da esposa e dos 2 filhos, o controlador. Esse Vitaly foi preso, ficou preso acho que por cerca de 3 anos e pouquinho, e quando ele voltou para a Rússia, ganhou medalha de honra ao mérito, voltou como herói para o seu país. Bom, tudo bem, o controlador errou, mas eu não daria uma medalha de mérito para um cara que foi lá e matou outro cara a facadas. Bom, aí também vai da opinião de cada governo. A partir desse acidente, novas regulamentações foram implementadas. A principal delas é quem manda é o TCAS. E claro, você que gosta de aviação sabe que acidente aéreo não acontece apenas por um fator. Olha quantos fatores eu contei aqui para vocês que ocasionaram esse acidente. Bom, se você gostou desse vídeo, quer que eu conte mais histórias de acidentes aeronáuticos, lembrando que é muito fácil encontrar isso no Google. Eu acho que vou até deixar link aqui na descrição para o National Geographic. Ele fez um documentário que mostra essas imagens que eu mostrei até do Nat Geo aí, como foi esse acidente, a repercussão, tem memorial aí. Foi uma das histórias mais tristes aí que as crianças não chegaram ao seu destino. Joinha, galera, é isso aí, até o próximo vídeo. Aquele abraço.